Shalom. Estou aqui nessa manhã de domingo para compartilhar com você uma palavra do Senhor, meditar com você na palavra de Deus. Eu quero deixar esse vídeo gravado, espero que você assista e medite no assunto que vai ser falado. Nessa semana nós estamos caminhando para o fim do estudo do livro de Levíticos. Então, o que é o livro de Levíticos? O livro de Levíticos fala sobre a santidade, sobre o povo santo, sobre a separação de um povo. E em paralelo ao livro de Levíticos, eu quero compartilhar com você o livro de Apocalipse, um dos livros mais extraordinários das Escrituras Sagradas. Talvez o livro mais que as pessoas mais temem em ouvir é o livro de Apocalipse. E como o livro de Levíticos tem esse paralelo, que faz essa divisão, essa separação de pessoas, podemos chamar o livro de Levítico o livro dos queridos, Vaikra, quando o Senhor chama Moisés, falando a respeito dos sacrifícios, a forma de como se dirigir e se chegar ao Senhor e a vida que deveria ser levada. Então é algo extraordinário. E o livro de Apocalipse, ele fala praticamente das mesmas coisas. É algo extraordinário o livro do Apocalipse. Mas algumas pessoas têm medo do livro do Apocalipse, do seu conteúdo, por causa das suas figuras, do seu simbolismo, das suas alegorias, que são às vezes um pouco difíceis de entender. Mas é um livro extraordinário. Foi o primeiro livro bíblico que eu li na vida, da Escritura Sagrada, foi o livro do Apocalipse. Apesar de quando eu ainda não tinha feito techuvá, eu ter ganhado o Novo Testamento da minha mãe, mas infelizmente naquele tempo, como diz, ainda estava nas trevas, na escuridão, e nunca cheguei a ler o Novo Testamento, que ganhei da minha mãe. Mas passado alguns anos depois, aprove a Deus ter misericórdia de mim, e eu acabei ganhando, quando fui evangelizado novamente, acabei ganhando uma Bíblia, e comecei a ler. E comecei pelo livro do Apocalipse, pelo fim de todas as coisas. E desde aquele tempo que eu tenho lido até hoje, é algo extraordinário o livro do Apocalipse. Das maravilhas que ele revela, do seu conteúdo, de tudo o que o livro do Apocalipse fala, é algo extraordinário. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, para você perder o medo, você que é servo do Senhor, não temer, e para você que não é, pensar que a vida ela não acaba aqui, ainda temos a eternidade pela frente. E nós analisamos o que significa a palavra Apocalipse. O que significa Apocalipse? Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Revelar aquilo que estava oculto, separar e revelar aquilo que estava oculto. E também no termo escatológico, a palavra escatologia quer dizer estudo das últimas coisas, e o livro do Apocalipse fala sobre isso, sobre o fim de todas as coisas, é um estudo sobre as últimas coisas, a revelação das últimas coisas. E significa revelar, deixar aberto, revelado, descortinar, tirar o véu, como diz os estudiosos, e como diz o próprio termo grego apocalipse, ou apocaluma. Mas no hebraico, a palavra significa hitgalut, quer dizer revelar-se, ser descoberto também. Como diz no começo, no princípio do livro do Apocalipse no hebraico, razão de Yohanan, a visão profética de João, razão, profecia. E esses termos grego e hebraico é algo extraordinário para nós meditarmos neles. E é a mesma coisa que faturra ou fiturra, que quer dizer aberto. E fiturra quer dizer desenvolvimento. E o desenvolvimento do livro que é algo extraordinário, que mais me encanta no livro do Apocalipse. Então quando nós lemos o livro de Levíticos, também em paralelo com o livro do Apocalipse, vemos algo extraordinário. Porque o Apocalipse ele fala de vários textos do Antigo Testamento. Então para mim vamos dizer assim, é o Antigo Testamento do Novo Testamento, que é algo extraordinário, porque é o livro talvez que mais cita o Antigo Testamento, paralelo com Daniel, com outros Zacarias, com Gênesis, com toda a Torá e todos os profetas. Então é algo extraordinário. O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso,
que leva os santos a ter cada vez mais segurança naquilo, nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Então é algo extraordinário. E eu meditando no livro, quando meditando no livro de Levíticos, principalmente o capítulo 16, da Paraxá de Ahareimot, depois da morte, a Paraxá de Kedoshim, no capítulo 19 de Levíticos, que é o livro dos santos, e a Paraxá Emor de Moshe Rabbeinu, que falha o povo de Israel. Então essas três paraxás das semanas anteriores têm algo extraordinário a nos ensinar. Então a Ahareimot fala depois da morte, e no capítulo 16, no capítulo 19 fala de Kedoshim, dos santos, a conduta e a vida de santidade do povo do Senhor. E como nós vemos a Paraxá de Ahareimot, depois da morte dos filhos de Aharão e Hakohem, que morreram, e dá-nos a entender a Escritura Sagrada que foi por causa de embriaguez alcoólica, vamos dizer assim. Dá o texto, quando nós interpretamos o texto, dá essa visão. E a Paraxá de Emor, quando o Senhor fala a Moshe a respeito da conduta do Kohen e do Hakohen, do sumo sacerdote, do Kohen Hagadol, as suas vestimentas, a sua responsabilidade e a sua unção. Então é algo extraordinário. E nós vamos ver esses paralelos no livro do Apocalipse, esse alinhamento extraordinário que tem o livro do Apocalipse com as Escrituras Sagradas. E nós vamos ver a construção do livro, para nós não temermos, porque é o livro dos santos. Então o livro de Levíticos ele fala da santidade, de como se aproximar do Senhor e como viver uma vida piedosa. E o livro do Apocalipse, como é o último estágio, ele vai falar dessa permanência, dessa perseverança. E nessa introdução do livro, que eu gostaria de falar com você, deixar gravado esse vídeo para você meditar, é algo maravilhoso. Então, como nós vemos, eu vou falar de uma forma bem básica, bem resumida, sintetizada, para você guardar na memória e meditar a respeito do livro do Apocalipse. E não temer o livro do Apocalipse, para você que é santo, piedoso, que leva uma vida piedosa. Então o livro tem um fundamento, tem uma construção, uma estrutura montada. Isso é algo extraordinário. E nós vamos ver, para quem conhece, para quem entende, fundamento é aquilo que sustenta uma construção. Né? Para quem trabalha com construção civil, seja de casa, seja de prédio, a pessoa sabe que precisa de um fundamento, ou qualquer coisa que a pessoa for começar a fazer precisa ter uma base. E a base do livro do Apocalipse, que nós vamos ver, é a ressurreição dos mortos. Como diz no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Está baseado na testemunha fiel, aquele que foi morto e reviveu. Está baseado na ressurreição dos mortos. E o livro do Apocalipse, esse alinhamento, quando sempre medita nas Escrituras Sagradas e termina de ler um livro das Escrituras Sagradas, com a graça do Senhor, se você ler, você vai sempre perceber que geralmente o livro termina falando da mesma coisa que começou. Que para os estudiosos, para os acadêmicos, eles chamam isso de estrutura quiástica, é um quiasma. Esse cruzamento de palavras que no final ele vai estar falando, repetindo as mesmas coisas, falando a mesma coisa. Então é algo extraordinário. E toda a construção, ele tem que ter um fundamento. Como o próprio Senhor Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, no versículo 24. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Para que tenha falando sobre o quê? Quando ele termina o capítulo 7, o Sermão do Monte, ele deixa ali toda a estrutura da construção de uma vida piedosa que nos leva à eternidade. Uma vida prática que nos leva à eternidade. Então essa construção que Jesus faz do capítulo 5 até o final do capítulo 7, terminando com a construção daquele que construiu a sua casa sobre a sua doutrina, é algo extraordinário. Se praticar a sua doutrina. Então é algo extraordinário. E o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 3, versículo 10 de 1 Coríntios,
ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como sábio arquiteto pus o fundamento, o qual é Jesus Cristo, o qual é o Senhor Jesus. Ninguém pode mudar esse fundamento. Veja cada um como constrói sobre esse fundamento. Então é algo extraordinário. Então veja, o apóstolo Paulo fala: eu como sábio arquiteto, do grego architectos, ou seja, mestre construtor. Então ele coloca o fundamento, que é Cristo, o Mashiach, e a sua ressurreição. Então é algo extraordinário. E ele termina falando no livro de 1 Coríntios, ele termina falando da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos mortos. E obviamente o traslado, né, o que nós chamamos de parousia, o arrebatamento, que é o final de todas as coisas. Então essa estrutura, ela é maravilhosa, essa construção, ela é maravilhosa. E nós vemos que o fundamento do livro do Apocalipse, ele tem essa base, que é a profecia, a revelação de João. Quando nós lemos o primeiro capítulo e o final do capítulo 21 também, do livro do Apocalipse, ele vai estar falando também como João recebeu a palavra profética, né, que o Senhor deu a João, seu servo, essa profecia. Ele vai falar lá no final que o Senhor também deu aos seus servos, aos profetas, essa revelação, essa profecia. Então, falando do mesmo assunto. E vai repetindo o assunto, cruzando as palavras, que é essa estrutura que, né, nós chamamos, os estudiosos chamam, os acadêmicos chamam de estrutura quiástica, ou quiasma. E ele está por todo o livro do Apocalipse. Então é algo extraordinário, maravilhoso para nós entendermos. Então nós vemos a fundação. Então nós vemos a fundação, que é a sustentação do livro, da profecia. Nós vemos toda a estrutura construída sobre o livro do Apocalipse, que no hebraico é Banai, ou o pedreiro, Banor, que binyan, construir no hebraico, nós vamos ver. Nós vamos ver a estrutura quiástica em todo o livro, o quiasma em todo o livro, a simetria, né, a retórica construída do livro, alinhando tudo alinhadinho, algo extraordinário, que seria impossível a mente humana construir algo assim dessa forma. Do pensamento, simplesmente do raciocínio humano. Para nós vermos o que é o poder, a graça do Senhor, o Espírito de Deus se revelando e revelando a graça divina na sua plenitude aos seus santos. Então é algo extraordinário. Nós vemos a coesão do livro, a unidade do livro todinho, sem nenhuma discrepância, sem deixar dúvida, sem complicar as coisas. Nós vemos que isso é maravilhoso. Nós vemos tanta coesão, a redação sobre a base que foi a arrumação do livro, o preparo, colocando em ordem todas as coisas, tudo, a construção das frases. Então nós conseguimos ver o livro tanto nessa estrutura construída, a estrutura visual do livro, a comunicação visual do livro é algo maravilhoso, algo extraordinário. Então o Apocalipse é um livro extraordinário, um livro santo, para os santos, para a segurança dos santos, mostrando a fidelidade divina. Isso é algo extraordinário para nós entendermos o que é o livro do Apocalipse, é algo maravilhoso, para que nós tenhamos esperança. Então ele está construído sobre uma base sólida, perfeita. Quando nós lemos outros Apocalipses, como os apócrifos, né, que alguns chamam, o Apocalipse de Baruch, o Apocalipse de Adão, o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Moisés, o Apocalipse de Elias, que é algo maravilhoso também para quem gosta de ler e estudar, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Tomé, e por fim, um dos mais extraordinários apócrifos é o Apocalipse de Paulo, aquele Apocalipse pessoal, individual, mostrando a visão sobre cada pessoa individualmente, para onde a pessoa que leva uma vida piedosa irá, para onde a pessoa que não leva uma vida piedosa irá, a condenação eterna, a vida dos santos, a proteção, né, a guarda dos santos individualmente. Então, maravilhoso para quem gosta de ler isso. Então, o livro do Apocalipse é algo maravilhoso, extraordinário. E eu separei aqui um pedacinho só para nós meditarmos rapidamente, para não se estender muito no assunto, para você ver essa construção do livro do Apocalipse, que ela é maravilhosa. Desde o seu fundamento, a sua estrutura, a sua estrutura quiástica, a simetria do livro, a retórica do livro construído perfeitamente, alinhada. Para quem diz que às vezes, para quem entende do grego, que é um grego meio
um pouco diferente e não concorda com alguns termos. Então o livro é maravilhoso, não há dúvida dessa palavra, essa revelação maravilhosa do Senhor para nós, para o povo de Deus. Então é algo extraordinário nós meditarmos em toda essa construção do livro do Apocalipse e até chegarmos ao fim. E ao meditando, nós vemos essa estrutura sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, meditando, você vai ver que a primeira igreja está falando a mesma coisa que o final do livro da 7ª igreja. Mas nós vemos, de acordo com a Escritura Sagrada, que o último povo ali é o povo da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. Quando nós estudamos a questão hermenêutica, a questão exegética dos textos, né? Quando nós usamos, como dizemos no hebraico, o drash, né? Para poder fazer comparação, meditar nos textos, estudamos o pardes no hebraico, que é a forma de interpretar o texto. Pegamos o pshat, que é o nível literal do texto. Pegamos o remes, que é a questão, o simbolismo, e vamos meditando no texto até chegar no drash, para formarmos o midrash, que é a interpretação, a hermenêutica, a exegese do texto, para nós chegarmos aqui no final de tudo, que aqui é o sod, né, que forma essa estrutura, né, esse acróstico do pardes, que é o pshat, que é o literal, que é o remes, que é aquilo que é simbólico, alegórico, que é o drash, que é fazermos a hermenêutica, a comparação dos textos, para poder formar o midrash, que é a interpretação do texto, e por fim chegamos ao sod, daquilo que não está claramente revelado, que vem da parte divina para nós entendermos o assunto e o texto. Então essa interpretação, que na teologia comum seria a hermenêutica, a exegese, né, para podermos entendermos o que está escrito no texto de uma forma mais coerente possível, mais profunda um pouco mais, vamos dizer assim, para entendermos o texto. Mas é algo maravilhoso, a Bíblia é algo maravilhoso, a Escritura Sagrada. Qualquer pessoa, por isso que é maravilhoso, toda pessoa deve ter uma Bíblia, para tirar suas conclusões. Todo crente deve ler a Escritura Sagrada, por mais simples que seja. Quando você é um crente, um salvo do Senhor, o Senhor sempre vai falar com você através da Escritura Sagrada, nunca vai te deixar confundido. Por mais que você não seja um acadêmico, um erudito, o Senhor vai sempre deixar você firme nele, buscando, ele falando com você através da palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Desde o primeiro até o último livro. Em cada livro da Escritura Sagrada você vai ver a voz do Senhor falando conosco, nos instruindo, nos ensinando, nos fortalecendo, nos renovando, nos dando segurança. E a segurança do Apocalipse é essa, em meio a qualquer situação, a base da nossa fé está na ressurreição do Mashiach, falando da ressurreição dos mortos, nos dando essa segurança, pelo período histórico em que o livro foi escrito. Então é algo maravilhoso. E eu separei aqui a igreja da Laodiceia, para nós meditarmos um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Vou falar sobre esse último período. Então, o que significa a igreja da Laodiceia? Dentro de toda essa estrutura do Apocalipse. Eu podia começar na primeira igreja, mas como a primeira ela tem essa ligação, esse quiasma, esse cruzamento com a parte final, que alguns chamam de 7ª igreja, mas nós vamos analisar, meditar de uma forma mais profunda um pouquinho, que o livro da igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 14 do livro do Apocalipse, quando o Senhor diz ao anjo da igreja de Laodiceia, nós vamos ver que ele está falando, o significado da palavra Laodiceia é algo extraordinário. Vem de 2 palavras, lau, no grego, laos, que quer dizer povo, pessoas, e dike, que quer dizer juízo, justiça. Então nós analisamos o texto e vemos que a palavra Laodiceia quer dizer que existe um povo debaixo de juízo divino. Alguns colocaram como justiça do povo, confiado na sua própria justiça. Mas se nós pegarmos e analisarmos um pouquinho mais a fundo o assunto, nós vamos ver que é um povo
que está debaixo de condenação, de juízo divino. Ou seja, o último povo da era antes da vinda do Senhor. Ou seja, apostasia. Um povo que não se aproximou do Senhor. Então, quando o texto fala, quando o Senhor chama, repreende, e o anjo, como o Senhor fala, o anjo da igreja está dizendo, rico sou e de nada tenho falta. Então o Senhor vai dizer do capítulo 3, versículo 14 em diante, até o versículo 22, é uma repreensão dura, ou principalmente até o versículo 19, a respeito desse último estágio, que é a apostasia, o abandono generalizado a respeito do Senhor. Então o que significa isso? Quando ele fala, como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, ele diz, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então quando ele diz rico sou, quando nós pegamos, vamos para o hebraico, para o grego, principalmente o hebraico, apesar do grego ser também maravilhoso para quem estuda, quem conhece a fundo, nós vamos ver que quando ele está dizendo no hebraico, quando ele está dizendo rico sou, quando o Senhor está falando rico sou, quando o Senhor fala lá em cima principalmente, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, começando nesse versículo, para nós entendermos um pouquinho mais claramente, quando ele fala nem frio nem quente, o Senhor está dizendo, você não se aproximou. Como lá no primeiro sacrifício do livro de Levíticos, o sacrifício de Olá, que quer dizer aproximar-se de Deus voluntariamente. Então aqui o Senhor está dizendo, como você não quis se aproximar do Senhor. Ele está falando para essa geração. Eles não quiseram se aproximar do Senhor. Ficaram naquele meio termo, mas não quiseram. Deliberadamente não quiseram. Então o Senhor fala, como você não quis se aproximar, e você não é frio nem morno, o Senhor disse, vomitar-te-ei da minha boca, o Senhor está dizendo, para nós está traduzido dessa forma, vomitar-te-ei da minha boca, mas quando nós pegamos a palavra a fundo, quer dizer, eu tenho nojo de você, você me enoja, me provoca náuseas, é o que o Senhor está dizendo. Por que você diz rico sou, quando nós vemos a conjunção, porque você diz rico sou, como diz rico sou, o Senhor está dizendo, tudo que você tem, tudo que você conquistou foi com fraude, foi com engano, foi através da mentira, do roubo. Então não foi honestamente, tudo que você tem foi de forma fraudulenta. E daí o Senhor diz, então você não sabe que você é miserável, cego e nu. Então quando o Senhor fala miserável, cego e nu, ele remete lá ao livro de Gênesis. Cego e nu, quer dizer, está cego e nu, não está vendo, que está descoberto, está sem a graça divina. Quando ele fala miserável, quando nós traduzimos a palavra, está dizendo, você é um desgraçado. Você não tem a graça de Deus, você está sem a graça divina, sem a cobertura do sangue de Cristo sobre a tua vida. É isso que o Senhor está dizendo a essa última congregação, que é a geração da apostasia. Então na igreja anterior de Filadélfia, que nós vemos a Filos, amor, e Delfo, adelfo de irmão, amor de irmãos, para quem conhece a história da fundação, entre aspas, da igreja de Filadélfia, sobre os dois irmãos, o amor dos dois irmãos e fidelidade dos irmãos que fundaram a cidade, que agora não me lembro, decora o nome dos dois irmãos. Então fala amor de irmãos, a fidelidade do verdadeiro amor da igreja de Filadélfia, que o Senhor promete guardá-la no final, de forma milagrosa, no final dos dias, que é a última, que é o povo que vai se encontrar com o Senhor, de forma milagrosa, seja através do livramento, através do, como uma maioria chama de arrebatamento. Então a última igreja do Apocalipse é a apostasia generalizada que o Senhor Jesus vai falar, quando o amor se acaba lá em Mateus 24, e quando o apóstolo
Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Pedro, e em tantos outros textos do Novo Testamento, fala dessa apostasia, desse abandono da fé. Então o livro do Apocalipse ele é maravilhoso por causa disso, dessa conexão. Então veja que é algo extraordinário a igreja de Laodiceia. Um povo debaixo de juízo, de condenação. Que o Senhor está trazendo juízo sobre essa geração. Vai trazer juízo sobre essa geração, por esse abandono. Então, por isso que como nós vemos essa conexão do livro do Apocalipse, esse alinhamento, essa construção maravilhosa, essa estrutura do livro, como nós vemos, que ele fala no capítulo 1, que ele virá com as nuvens do céu e todo olho verá, e no final ele termina dizendo aquele que crê, que diga, ora vem Senhor Jesus. Que ele diz, eis que cedo vem, ora vem Senhor Jesus. Então ele faz a promessa dizendo que ele virá e todo olho verá, e no final o Espírito nos convidando a dizer, o Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então essa ligação, essa estrutura, esse alinhamento, essa coesão, onde não há discrepância nos textos, essa repetição de palavras e de textos, prova que o livro é algo extraordinário. A palavra de Deus, a fidelidade de Deus para nós. Então o livro é maravilhoso, o livro do Apocalipse. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Para nós entendermos um pouquinho do livro do Apocalipse, que é o livro dos santos, que tanto que a igreja de Éfeso, a primeira coisa do livro de Éfeso, que nós estudamos a tradução da palavra, ela vai cair numa palavra que quer dizer separados, separar, dividir, como o livro de Levítico separa os santos, a sua conduta, o seu comportamento, a forma de servir a Deus, de se aproximar do Senhor, a vida piedosa que se deve levar. O livro do Apocalipse, ele vai terminar falando da mesma coisa. Aquele que é santo, santifique-se ainda, e aquele que é injusto, pratique a justiça ainda. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à árvore da vida. Algo extraordinário, maravilhoso o livro do Apocalipse. E nós vemos essa estrutura, só o comecinho. Eu ia falar a respeito lá do começo, mas eu queria citar as igrejas, porque há essa conexão entre a primeira e a última, que na verdade não seria a última é o período da apostasia generalizada no fim dos tempos. Como nós vemos agora, como nós estamos vivendo nesse período. Estamos vivendo nessa fase final da história humana. Então é algo maravilhoso o livro do Apocalipse. Para quem não gosta, para quem tem medo, essa estrutura do livro, como nós vemos, é algo completamente extraordinário. Nós meditamos essa segurança que o Senhor nos dá, do livramento, da vida eterna, que o fundamento do livro está na ressurreição dos mortos, na vida eterna que o Senhor tem, no mundo vindouro que o Senhor tem preparado para os santos. Então o livro é algo maravilhoso, essa construção. Então, como dizia meu pai, agora eu vou falar nas minhas palavras, na palavra do meu pai, como nós falamos da construção do livro, da estrutura, da simetria, da coesão do livro, a redação construída, cada frase, cada palavra no seu lugar, ligado de forma perfeita. Como dizia meu pai, qualquer pedreiro meia colher vai poder entender o que está escrito no livro. Como dizia minha avó, não precisa saber malemar, escrevinhar, que a pessoa vai entender. Qualquer analfabeto, qualquer quarta série, qualquer quinta série vai entender o que está escrito ali, que é para os santos, que essa construção é algo maravilhoso. Algo maravilhoso, a revelação divina que está no livro do Apocalipse. Isso é só o comecinho, para nós entendermos essa bênção divina a respeito do que significa o livro do Apocalipse. Então nós vivemos essa última era agora, aqui principalmente. Por que a última igreja diz rico sou? Tudo que você tem, você construiu com engano, você adquiriu com engano, com um roubo, como está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10, quando o Senhor fala, quando você comer e se fartar, lembre-se do Senhor. Não diga que foi no teu braço que você conseguiu, mas glorifique o Senhor. Mas aqui, o texto, existe essa blasfêmia
Entendeu? Que tudo que foi construído, quando o Senhor fala no seu braço, é na sua astúcia, no seu engano, no seu roubo. Então veja, e nós vemos essa geração aqui, é a geração de Caim, é o período de Caim. Então nós vamos ver essa divisão entre Caim e Abel. Nós vemos aqui nesse último período. Nós vemos no último período, o período de Caim e Abel novamente no livro de Gênesis. Então nós vamos entender aqui como é a terra, o governo é do anti-Mashiach, da besta, do anticristo, terra anticristo. Então nós vemos aqui o Caim, o falso cristiano, nós vemos que o machado está posto não na base da árvore, mas na raiz para arrancar com tudo. Então o machado não está no tronco da árvore, está na raiz, para arrancar com raiz e tudo. Quando nós vemos o falso cristiano, o falso cristianismo. O falso cristianismo é aquele que tem como cabeça Caim. E nós vamos ver isso em toda a estrutura do livro. Essa conexão entre o falso e o verdadeiro. O que é real e o que é irreal. E essa tentativa de persuadir e levar ao engano. Então aqui tudo que é adquirido é no roubo, no engano, na farsa, na mentira. Os falsos obreiros, os falsos profetas. Então o falso cristão, o falso cristianismo, ele é visível. Então o livro do Apocalipse nos dá essa clareza para nós podermos entendermos a estrutura do livro e o tempo em que nós estamos vivendo, historicamente. Então é algo extraordinário, o período que nós estamos entrando. Para nós ficarmos fiéis ao Senhor e não temermos o que está por vir. Porque a nossa esperança é o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, jamais morrerá, mas passou da morte para a vida. Então é algo extraordinário para nós meditarmos. Então, por exemplo, nós vemos essa estrutura aqui, pode até as pessoas serem enganadas facilmente, porque ela faz parte da natureza maligna de Caim, do espírito de Caim, aqui, do anticristo, do anti-Mashiach. Era dos nossos, mas não é, porque se fosse, teria permanecido conosco, como foi Caim e Abel, cada um com o seu culto prestando a Deus. Então nós vemos algo extraordinário. Lá, se depender, por exemplo, se depender de mim, lá você não vai roubar e não vai enganar ninguém. Se depender da minha pessoa. Aqui pode até acontecer, pode até estar tendo sucesso, no engano, na mentira, no roubo. Mas lá, se depender de mim, você não vai roubar e não vai enganar ninguém. Então essa é a que nós analisamos, a graça maravilhosa do Senhor no livro do Apocalipse. Então nós vemos que qualquer quinta série, qualquer quarta série, semi-analfabeto, não precisa saber ler, nem escrever, não precisa saber ler grego e hebraico, nem escrever maravilhosamente, corretamente, gramaticalmente. Basta você saber ler a Escritura, com a graça de Deus, com a misericórdia divina, você vai entender esse amor, essa bênção divina que é para nós. Então medite nisso.